Leila, uma curiosidade que eu tenho. A autoestima pode me levar a ter depressão? Tenho certeza que tem bastante gente que tem essa dúvida e que sim, né? A gente precisa esclarecer isso, precisa falar sobre isso. Então vamos lá começar esse vídeo explicando o que é a nossa autoestima. A autoestima é a maneira como nós vamos conseguir ter percepção de nós mesmos. Como que a gente se enxerga, como que a gente se imagina, o que a gente vê de qualidades, de defeitos. Isso tudo vão linkar ao fato de nós termos uma autoestima que pode vir a ser elevada quando se sente bem, quando a gente está feliz, quando a gente está bem resolvido com as nossas questões pessoais, de corpo, de mente, de escolhas, de trabalho, de companhias, relacionamentos. E também pode vir a ser uma autoestima baixa, quando a gente sente que a gente está mais triste, cabisbaixo, quando a gente não se sente realizado com a vida que a gente tem, ou quando a gente está enfrentando algum problema específico e isso está nos deixando angustiado, a gente está ansioso, quando a gente vem a estar menos disposto a seguir com as nossas tarefas. Então, a nossa autoestima, ela vai sim falar muito sobre nós, sobre o nosso dia, a nossa produtividade. Ela vai falar muito sobre nós e sobre a nossa rotina. Quando a gente está com a nossa autoestima baixa, ela vai automaticamente nos causar sentimentos e emoções como ansiedade, autocobrança, sentimentos de inadequação e pode sim nos levar à depressão. Por quê? Porque a depressão nada mais é do que nós estarmos nos sentindo incapacitados de fazer tudo o que depende de nós. Às vezes tem um motivo, às vezes a gente tem um gatilho que faz com que a gente vá devagarinho entrando no estágio da depressão e a gente se sente incapaz de trabalhar, a gente se sente triste, a gente sente a nossa ansiedade muito desregulada, a gente sente que a gente não vai dar conta das nossas tarefas, da nossa rotina, a gente não tem vontade de colocar tudo em prática. A gente tem vontade de ficar quietinho na nossa, entendendo os nossos sentimentos e tudo o que está se passando na nossa vida. A depressão, ela pode surgir por diversos fatores. Pode ser experiências traumáticas, pode ser bullying, pode ser vivências de medo, de angústia, pode ser uma autocobrança nossa em relação a alguma coisa, pode vir a ser pelo fato da gente se comparar, e isso entra muito a comparação dentro das redes sociais, dentro da família, comparação dentro do trabalho, que a gente vem a se comparar e achar que a gente não é bom o suficiente como os outros. E essas questões vão sim impactar muito na nossa autoestima e podem sim fazer com que a autoestima baixa se torne numa depressão. É importante que a gente tenha o nosso autoconhecimento muito bem estabelecido, para que a gente entenda que às vezes vai ser necessário algumas mudanças para que a gente não entre no fator da depressão ou que a gente consiga buscar ajuda e sair dessa situação que a gente entrou. Às vezes a gente vai precisar reconhecer que a gente vai ter que dar um passo para trás e se autoconhecer de uma maneira diferente. E isso vai impactar em fazer algumas mudanças, como por exemplo, cuidar do nosso bem-estar, cuidar do nosso autocuidado, cuidar do ambiente que a gente frequenta, pessoas que a gente está convivendo. Às vezes são pessoas no qual a gente acaba se comparando ou acaba idealizando uma vida que a gente não tem. Às vezes a gente precisa entender que a gente tem que se afastar das redes sociais, que a gente não está fortalecido o suficiente para estar naquele ambiente, vendo qualquer coisa, porque a gente não consegue ter controle do conteúdo daquele lugar. Às vezes é importante a gente priorizar o fato de que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois todo o resto.
Então, tirar um tempo para te ouvir, para cuidar do teu corpo, cuidar da tua mente, ter uma boa noite de sono, se alimentar corretamente, fazer algum esporte que vai te trazer alegria, bem-estar, fazer coisas que vão te fortalecer, estar em locais que vão te fortalecer nesse momento. E com certeza, se tu vê que tu não tá conseguindo dar a volta sozinho, que tu não tá te sentindo bem, buscar ajuda de um profissional capacitado para entender a tua demanda, para te auxiliar nisso e tu ter a consciência de que, mesmo dentro de uma psicoterapia, o trabalho é em dupla. O profissional vai fazer a parte dele, mas tu precisa fazer o teu. Tu precisa estar disposto a enfrentar esse momento, tu precisa estar disposto a entender o que está causando esse momento, tu precisa estar disposto a querer sair dessa situação. E aí sim, o profissional, com todo o conhecimento dele, vai te guiando, vai te mostrando opções de caminhos no qual tu vai escolhendo e tu vai conseguindo caminhar dentro das tuas limitações, dentro dos teus limites e vai te fortalecendo, vai melhorando e vai se tornando uma pessoa melhor. Então, a autoestima ela é muito importante na nossa vida quando a gente vê que o fator da gente ter uma autoestima baixa pode sim desencadear também numa depressão. É importante, às vezes a gente acha que é um assunto banal, mas assim como ele tem consequências positivas, a autoestima pode ter consequências negativas quando ela não está bem equilibrada. Então, cuida da tua autoestima, te prioriza, faz coisas que vão te deixar bem e se tu sentir a necessidade de ter ajuda, não tenha vergonha, busque ajuda. E aí eu quero compartilhar com vocês uma parte de um seriado que eu olhei há um tempinho atrás e me chamou muito a atenção o quanto às vezes é importante a gente ter uma visão de fora sobre alguns assuntos. Nesse seriado estava acontecendo uma conversa entre um psiquiatra e o seu paciente. E o seu paciente tinha acabado de ser diagnosticado com uma doença mental. E aí ele comentou que ele estava com muito medo de sair dali, de sair na rua, porque ele imaginava que as pessoas não iam mais conseguir enxergar ele, só iriam enxergar a doença mental que ele tinha. E aí o psiquiatra contou que ele sofreu desse mesmo medo há um tempo atrás, quando ele foi diagnosticado com depressão. E o médico do psiquiatra questionou ele: tudo bem, mas e se agora tu tivesse sendo diagnosticado com outra doença, com colesterol, com diabetes, com pressão alta, tu também estaria sentindo o que tu está sentindo, esse medo, essa vergonha? E aí ele se deu conta que, na verdade, não tem a necessidade deste sentimento. Porque a gente precisa tratar qualquer doença, seja ela mental ou não, da mesma forma. Todas as doenças elas vão precisar de um olhar clínico, elas vão precisar de um cuidado, elas vão precisar de uma sensibilidade, elas vão precisar de medicação. A gente vai precisar de ajuda. Não importa se a gente está com ansiedade, bipolaridade, depressão, se está com câncer, se está com diabetes, a gente vai precisar de um profissional nos ajudando. Então, se tu sentir que tu tá precisando de ajuda, que tu tá entrando num caminho onde tu não consegue mais trilhar sozinho, não sinta vergonha. Faça isso por ti. Vai atrás de ajuda de um profissional que tu te identifique e que tu vai se sentir bem com isso. Porque doença nenhuma é motivo de tu ter vergonha ou de sequer tu precisar dar alguma satisfação da tua vida para os outros.